E aí, bora resolver a questão 24 da Facisb sobre Getúlio Vargas? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, seu louco, Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai para mais uma questão aí da Faculdade de Medicina de Barretos, a Facisb, questão sobre Getúlio Vargas, mas antes de continuar, é claro, já dá aquele like esperto aí, ativa o sininho, se inscreva no canal se não é inscrito, segue a gente em todas as plataformas e também deixa o seu comentário aí, mesmo se você não vai prestar, se você está entendendo, se você fizesse esse exercício aí no vestibular, você ia passar e você ia acertar comigo. Mas vamos aqui, sair da frente aqui, vou ficar bem menorzinho. Essa questão aqui para nós já começa com um texto aqui falando que o exército, olha lá, tinha levado Vargas ao poder, foi o principal agente de sua deposição. Então talvez está falando aí do momento, em que Getúlio Vargas subiu ao poder. Pode ser na Revolução de 30, em que os tenentistas, jovens oficiais do Exército Brasileiro, apoiaram Getúlio Vargas, lá, grande parte do movimento tenentista. E depois, aí, é claro, você pode falar não só no processo lá que nós temos, da eleição indireta dele aí, em 1934, ou no golpe do Estado Novo em 1937, que ele teve aí o apoio de militares e quando ele foi, em 1945, deposto, então, por um golpe militar também, marcando o final lá do Estado Novo. Mas continuando o texto aqui. Mas a eleição foi realizada e o candidato do governo, o ex-ministro da Guerra, general Gaspar Dutra, foi eleito, mostrando o prestígio de Vargas. Aí, lembra que ele está pegando, então, a deposição do Vargas lá em 1945, com a realização da eleição presidencial, no qual foi eleito o general Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra do Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, e, por sinal, simpatizante da aliança com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, esse cara, hein? Mas lembre que o governo dele, a eleição dele, representa o final da Era Vargas, lá, período de 1930 a 1945, e início do que é conhecido como República Democrática, República Liberal, República Populista na história do Brasil, indo de 1946 a 1964, momento lá do golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Foi eleito mostrando o prestígio de Vargas, isso porque o Dutra era o candidato do Getúlio Vargas, apesar do movimento lá chamado de queremismo, que queria a permanência de Vargas no poder, quem é eleito é o Dutra, vencendo, por sinal, outro militar lá, o brigadeiro Eduardo Gomes. Mas que, além de eleger seu candidato a presidente, elegeu-se senador e deputado por vários estados. Aí que é muito interessante. Getúlio Vargas, que tinha acabado de ser deposto aí pelo contexto justamente de um movimento, e de um estado ditatorial, foi eleito aí pela população como senador e deputado por vários estados. Nessa época tinha essa possibilidade aí do cara ser eleito por vários estados e tal, mas o que é interessante, o prestígio dele aí. Ele conseguiu eleger o presidente, conseguiu ainda se eleger senador e deputado, tendo sido deposto, ainda não tinha sido deposto, eu acho, mas tendo sido deposto ou tendo participado do poder aí como ditador. Está aí Francisco Vidal Luna e Herbert S. Klein, História Econômica e Social do Brasil, o Brasil desde a República. O excerto, o trecho, refere-se, vamos lá então ver as alternativas. Então, o excerto, o trecho, refere-se. Letra A. A aliança do Estado brasileiro com as nações democráticas da América Latina. Em algum momento ele falou de aliança do Estado brasileiro com as nações democráticas da América Latina? Não, ele estava comentando justamente lá o contexto do Getúlio Vargas ter tido apoio aí dos militares no poder, chegado ao poder com apoio dos militares, mas ter sido deposto. E mesmo assim ele ter conseguido não só eleger o seu candidato a presidente, mas ter sido eleito como senador e deputado e tal. Então, essa alternativa A já começa como a mais errada. Vamos para a alternativa B aí, ó. O excerto refere-se ao fim do Estado Novo? Interessante essa aí, hein? No contexto de derrota militar de regimes totalitários europeus? Muito interessante, já diria o cowboy e o garoto vaca. Lembra até que um dos fatores que levam à deposição do Vargas aí, o fim do Estado Novo,
é o contexto, né, dessa contradição aí do Exército Brasileiro, ou do Brasil, né, ou da Força Aérea Brasileira, do governo brasileiro, enviar aí soldados, aviadores, pilotos de avião para lutar na Segunda Guerra Mundial contra regimes totalitários europeus, sendo que aqui no Brasil que se vivia basicamente era um regime totalitário, né? Então era uma ditadura aí, né, personalista na figura do Vargas e tal, mas era um regime totalitário de extrema direita, poderíamos falar. Mas nesse contexto, então, né, essa alternativa B aí, bem interessante, porque dá a ideia de que está no contexto do fim do Estado Novo, e realmente está falando, né, disso, e nesse contexto da derrota militar também dos regimes totalitários. Então ficou essa contradição, pô, a gente vai lá na Europa lutar pela liberdade dos italianos, sendo que aqui no Brasil a gente está vivendo um regime extremamente parecido aí. Essa alternativa B, por enquanto, está a mais interessante. Alternativa C. O excerto refere-se à flexibilização das leis trabalhistas após a queda da ditadura varguista no início da Guerra Fria. Tem a ver o contexto lá da Guerra Fria com Eurico Gaspar Dutra? Sim, mas não tem a ver com o contexto que o excerto apresentou, né? O excerto, na verdade, falou dessa coisa do Vargas aí, estou aqui na frente, mas só para lembrar, do Vargas aí ter sido deposto, mas mesmo assim ter eleito, né, quem ele queria e quem ele apoiou, e ele mesmo ter sido eleito. Então a alternativa C não está certa, porque o excerto não se refere à questão da flexibilização das legislações trabalhistas, das leis trabalhistas. Alternativa D. O trecho lá refere-se ao conluio, ao acordo lá e tal, da elite militar brasileira com os interesses das potências capitalistas do globo. Tipo, o texto falou em algum momento que essa deposição aí do Vargas pelos militares teve a ver com esse conluio da elite militar brasileira com as potências capitalistas do globo, né? Possivelmente nesse momento Estados Unidos à frente, mas Inglaterra também. O texto não falou nada disso, não. A alternativa D, então, está deliciosamente errada, hein? Para vocês. Nossa, até eu tô... É que eu estou fazendo com o mouse aqui agora, mas tudo bem. E a alternativa E aí? O texto aí, o excerto, refere-se à oposição das Forças Armadas Brasileiras, à propriedade estatal das indústrias siderúrgicas, por pressão das multinacionais, então, de que eles se colocaram contra aí o processo de estatização da economia que o Vargas fez e que eles fizeram isso por conta da pressão das multinacionais. Na verdade, não, né? O Vargas tinha acabado lá de criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina de Volta Redonda, em grande parte com dinheiro aí emprestado do governo dos Estados Unidos, né? Então, e o texto não fala nada sobre isso. Portanto, a alternativa E está exatamente errada. E você tá ligado aí que a alternativa correta é a letra B de Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Mas é isso aí, ficamos por mais essa resolução então com o Prof. André. Espero que você já tenha dado seu like aí, dá aquela força, deixe o seu comentário e até a próxima resolução aí de exercícios com o Prof. André do História em Casa. Estamos chegando aí, a próxima é a última resolução da FACIS, bem, mas é isso aí, até mais, falou, valeu.